Meu nome é Manuel Sabino de Souza, nasci em 1944 e entrei na ativa no ramo de padaria em 1959. Eu sou o funcionário de panificador mais velho dessa cidade, que está vivo, né? Estou nesse ramo aqui há mais de 60 anos. Ainda estou na ativa. Graças a Deus. Só tenho a agradecer aí por tudo, né? Eu comecei trabalhando aqui na panificadora de Seu Pedrinho, aqui que foi uma das primeiras panificadoras de Itaporanga. Eu tinha 13 anos de idade. Hoje estou com 78 anos e ainda estou na ativa ainda. Graças a Deus, né? Quer dizer, o senhor começou como funcionário de uma padaria, exatamente, ainda na infância, e depois se tornou dono de uma padaria. Exatamente. De funcionário, o senhor se tornou patrão. Exatamente. Como é que se deu esse processo? Resumidamente. Resumindo assim, é o seguinte: eu comecei a trabalhar na panificadora de Seu Pedrinho, então com o tempo, quando eu saí do emprego, eu comecei a fabricar bolinho para mim, então eu tenho esse apelido de Manuel do Bolo, né? Porque o meu bolo mais gostoso da cidade que o povo já consumiu aqui foi o bolo que eu fazia. Quer dizer que o seu apelido Manuel do Bolo exatamente vem dessa sua atividade? Eu comecei a fabricar bolinhos, chamava bolinho cocorote, né? Outro chamava apetitoso, e aí por diante, né? Botaram vários nomes desses bolos, o bolo era muito gostoso. E esse bolo foi o senhor mesmo que inventou? Foi eu mesmo que inventei. Eu também inventei o pão Zazá. O pãozinho Zazá é um pãozinho amarelo gostoso, feito com leite de coco. Era muito bom esse pão, viu? Então, fez muito sucesso esse pão aqui na cidade. Então, o povo, a população de Itaporanga, me batizou por Manuel do Bolo, por causa desse tipo de bolo que eu fabricava, né? Então, depois, com a continuação, então, eu fui crescendo no trabalho e terminei me tornando empresário, né? De empregado, passei a ser Manuel do Bolo, depois empresário, que sou dono de panificador e ainda hoje estou. A sua primeira padaria foi na década de 60, de 70? A minha primeira padaria foi no forninho, pai, qual era o forninho? Eu fiz um forninho de barro naquela época, né? Quando eu comecei na casa da minha mãe, né? Aí depois, com o tempo, quando eu me casei, fiz um forninho na rua São José, né? E comecei fabricando pão lá e vendendo nas feiras fora, né? Comecei fabricando nas feiras, vendendo em Curral Velho, São José de Caiana, Boqueirão dos Coches, que era Boqueirão dessa época, hoje é Igaraci, Pedra Branca, nessa região toda eu vendi o pão. Aí com o tempo Deus me abençoou, comprei uma caminhonete, aí aumentou minha produção, né? Comecei a vender mais, crescendo no ramo. Então depois eu me instalei aqui na Avenida Getúlio Vargas, né? E coloquei essa panificadora, já está com mais de 30 anos que eu estou com essa panificadora aqui. Ainda hoje estou na ativa. O senhor recorda da época, quando o senhor começou na padaria de Seu Pedrinho, quem eram os comerciantes do centro naquela época? Os comerciantes do centro aqui naquela época era o finado Zé Figueiredo, o finado... Fazia o que, Zé Figueiredo? Zé Figueiredo tinha uma panificadora, o panificador São José, era bem 2 prédios do Seu Pedrinho. Era o panificador São José. E tinha também Mestre Nino, tem outra padaria aqui também vizinha, 3 padarias igual, na mesma rua. Pode deixar ele pagar lá. Não. Na mesma rua. Sim, Viu? Então... Muito obrigado. Muito obrigado, Felipe. Obrigado que eu dou. Então, nessa época tinha, como terminei de dizer, tinha a padaria de Seu Pedrinho, José Figueiredo da Silva e Mestre Nino aqui, 3 padarias encostadas, né? E que eram 3 comerciantes no ramo de padaria. Mas tinha outros comerciantes aqui também. Tinha na mesma avenida, tinha Luiz Louredo, né? Um comércio grande de estilo e cereais. Mais para frente tinha Antônio Correia também, Zequinha Moura, né? Que hoje ele não existe mais, todos já partiram, né? Tinha Ananias conserva com um show de rombó, aqui também, muito bom. Aqui onde hoje funciona um preço bacana era o prédio de Ananias. Né? Ele fazia o quê? Tinha um jogo de bicho, jogo de rombó, um jogo aí, né? Sinuca, tudo. Ananias conserva, né? E tinha o Tarcísio Mangueira também, que tem uma grande loja, Zé Fonseca tem uma grande loja também, que Zé Fonseca era gerente do Seu Pedrinho aqui, do dono da padaria. Luizito Leite tem outra loja aqui também, que em frente, também onde hoje funciona, onde vocês predam aqui na esquina, na Biju, né? Na Biju aí.
E aí por diante, então tinha muitos comerciantes aqui. Tinha um bar aqui, ou uma sorveteria, que na época a juventude gostava muito, que era sorveteria. Tinha a sorveteria de Valdo Inácio, tinha um cinema que pertencia a Zé Nunes, que é o pai de Calaca, um bom cinema. Tinha o cinema de Zacarias também, tinha 2 cinemas aqui em Itaporanga. Era muito bom aqui, era muito animado na época. Que época essa época aí? Isso é dos anos 50, dos anos 60. Era muito bom. E dessa época, o único comerciante da ativa é o senhor. Desse período todo, o único comerciante que está na ativa aqui sou eu, o Manuel Sabino de Souza, o popular Manuel do Bolo. Graças a Deus. E quanto à idade de 78 anos. Graças a Deus. E o senhor, quer dizer, cresceu no ramo da padaria, criou a família no ramo da padaria. Exatamente. E se sente uma pessoa feliz? Eu cresci no ramo de padaria e criei minha família, eduquei minha família no ramo de padaria e eu me sinto um homem hoje realizado. E tenho netos e bisnetos, tenho 10 netos e 3 bisnetos e 5 filhos. Como era a cidade na sua adolescência, especialmente quando o senhor começa no comércio aqui? A cidade era bem diferente de hoje em termos de infraestrutura? Tinha água, tinha energia, tinha calçamento? Como era Itaporanga na época? Na época, Itaporanga não existia energia. A energia que existia em Itaporanga era uma energia de motor, só funcionava até 9 horas da noite. Então apagava, toda a indústria aqui funcionava manual, porque a energia não dava para produzir. A iluminação das casas? Era só para a iluminação das casas, somente. Mas iluminava as casas, as residências também? Até 9 horas. Mas nem todas as casas tinham iluminação. A maioria era o quê? Lampião, candeeiro? Depois eu ainda tenho um candeeiro por lembrança lá em casa ainda, viu? Está guardado lá. A maioria das casas era candeeiro, né? Candeeiro. Mas na minha casa era onde o gerador? O gerador era aqui. O primeiro foi aqui na TEL, quando é o prédio da TEL para hoje. Depois ele compraram outro motor novo e colocaram aqui onde hoje é a João dos Pimpinos, aqui na Júlio de Figueiredo. Esse primeiro posto de iluminação, pai, Os postos de iluminação eram no meio da rua. Não carro de pau no meio da rua. Quais ruas são as principais? Só aqui. E a energia que abastecia a cidade era colocada nos bracinhos, assim nas casas, assim. Não tinha pó de posteação, não. E água? Água. A Itaporanga até 1958, até 61 não tinha água em Itaporanga. Eu botava água no galão aqui para a padaria do seu Pedro, botava 8 galões d'água do rio, das cacemas do rio aqui para a padaria. Não existia água, não existia energia, Itaporanga não existia nada, aqui era um lugar que era isolado, né? E as pessoas tinham acesso à água através do rio. De carroça, de galão. Os caras botavam água no jumento. Eu botei muita água de ganho aqui também na rua, quando eu era moleque. Viu? Existia essa atividade, né? Eu botava água de ganho aqui, era um jumento com 4 latas, botando água aqui na rua, nas casas do povo. E ele me pagava R$2.000 por cada carga d'água. Equivalente a R$2.000. Então a cidade era muito sofrida na época, porque não tinha energia e você pode olhar nem tinha água. E você pode olhar, eu tenho uma prova, porque toda essa rua tem um beco por trás que era para abastecer as casas do povo que podia pagar água e lenha, né? Sim, também não existia bujão não, fogão a gás não, era tudo na lenha. Na lenha do carvão. Então, quer dizer, não existia nem bujão, nem fogão a gás, nem existia, como se diz, água saneada, né? Aqui o negócio aqui foi muito sofrido aqui no começo de Itaporanga, que antigamente era Misericórdia, né? Quem mudou o nome de Misericórdia para Itaporanga foi o Dr. Praxedes Pitanga, no ano de 1952. E o senhor acompanhou todo esse processo de evolução da cidade, né? Desde o Itaporanga, que não tinha água encanada, que não tinha energia elétrica, que não tinha gás de cozinha. Exatamente. E que inclusive não tinha asfalto. Não tinha asfalto. Aliás, na época já tinha calçamento? Não tinha nenhuma pedra de calçamento sentada. Quer dizer, a principal avenida da cidade, que é Getúlio Vargas, era no barro. Era no barro. E essa praça aqui, praça centenária aqui, não existia, era um pai de barro vermelho, não tinha nem a primeira praça, já foi feito 4 praças ali naquele lugar ali. E aqui tinha uma praça que era a Praça Uma Pessoa, eu acho que foi feito pelo Dr. Zé Gomes, essa praça aí, a primeira praça da prefeitura. Aqui não existia nada não, aqui era muito atrasado em Itaporanga. Aqui essa estrutura para sair na Praça Uma Pessoa era tão estreito que não passava nem um jipe. E tão estreito que era
Depois foi que reabriram a rua. Aí, ali onde vem, quem entra, tem duas mãos ali da praça, daqui da igreja, que subindo para Suas Madrugas, ali era só uma mão. Tinha a casa da Dona Maura que o prefeito indenizou e fez duas mãos ali também. Há uma diferença entre o pão que se fabricava na época, quando o senhor começou, para o pão de hoje? Olha, o pão da época, o pão dessa época lá não existia química, né? A gente trabalhava era tudo manual, mas era tudo coisa, o negócio não tinha nenhuma química no pão. Mas o fermento existia? Nós trabalhávamos com fermento alemão. Né? Fermento alemão, era uma lata de fermento alemão em Taquara, né? A gente trabalha com esse fermento seco. Hoje a gente trabalha com fermento seco, mas nessa época era um fermento muito bom, viu? É um fermento muito bom. E para fazer biscoito era com almoníaco, né, também. Fazia muita coisa. Tudo se fabricava assim, com esse tipo de... É aquele fermento natural que o senhor mencionou tanto, que fala o pão Recife, porque só o senhor tem a receita, tem que passar para mim ainda. Sim. Aquele fermento é o mesmo. Não natural, porque o senhor é a fermentação da massa dentro da outra. Sim, a gente tem que fazer chama o isso, né? Esponja, né? A esponja, fazer a esponja para fazer o pão Recife. Aí dessa esponja, que ela fica mais fraca um pouco, né? Esfraquece um pouco a esponja, do fermento fazer a esponja. Aí da esponja a gente mexe a massa do pão Recife. Que ela puxa muito lento e fica um pão muito gostoso. Faz os preparos, só quem, por sinal, só quem tem essa receita aqui sou eu. No dia que eu partir dessa vida, o pão Recife se acaba. Quer dizer que... E o senhor fabrica continua fabricando esse pão hoje? Fabrica esse pão. Só estou fabricando aqui porque, por causa do tempo, mas eu vou fabricar ainda. Tá aqui. Quando eu estava aqui da outra vez, fiz muito pão Recife aqui, vendia muito. O pessoal gosta. É um pão recheado com chocolate, feito com leite de coco. É muito gostoso o pão. Muito gostoso. E o senhor, nessa vida todinha, como padeiro, como dono de padaria, se especializou, né? Eu me especializei no ramo de farinha de trigo. É tanto que eu fui morar em Brasília uma época lá e eu lancei lá numa panificadora esse pão Recife. Fez o maior sucesso. O maior sucesso da panificadora Lindo do Pão em Brasília. Quanto é que custa o seu pão aqui hoje, na sua padaria? Olha, que fica aqui na Avenida Getúlio Vargas. Meu pão Vargas. aqui hoje é o pão mais barato, sabe por quê? Porque a gente divide o pão com o povo, o preço do pão com o povo, né? Porque nós não vendemos nosso pão aqui para revenda, vendemos só no balcão. Nós vendemos nosso pão aqui a 50 centavos, ao passo que nossos concorrentes vendem a 60, 70. Então o pão da cidade aqui, da região, os mais baratos é o do senhor. Exato, o mais barato é o meu aqui mesmo. Não sei se é nova. É 50 centavos. E o senhor se sente feliz depois de décadas no ramo da padaria, depois de décadas que iniciou sua atividade como funcionário ainda na infância, ainda hoje está no balcão de uma padaria. O senhor se sente feliz? Eu me sinto feliz. Se eu sair daqui, eu não tenho vida, porque eu gosto muito daqui. Olha, essa avenida de Getúlio Vargas foi a avenida que eu nasci aqui e me criei aqui em Itaporanga. E aqui foi onde eu me criei, da minha infância de criança até hoje que estou com essa idade. E eu só construí uma grande amizade nesse lugar. Eu amo o povo de Itaporanga. O senhor é de fora? Não, eu sou daqui, de Itaporanga. Quer dizer, eu sou registrado aqui, né? Eu nasci fora, mas cheguei criança, fui registrado aqui. Eu me considero de Itaporanga. O senhor nasceu aonde? Nasci em Pernambuco, Águas Belas, Pernambuco. Mas veio para cá ainda na infância? Criança. Terminou se registrando aqui? E fui registrado aqui. Então oficialmente é filho de Itaporanga? Eu e meus irmãos, né? Todos são registrados aqui. Não sei se está criando. Cheguei criança, eu não lembro nem quando cheguei aqui.